Será que peixe bebe água? Bom, esse é o nosso grande tema dessa aula. Como é que os peixes regulam a quantidade de água e de sais dentro do corpo? Vamos ver isso? Segue a vinheta. Bom, pessoal, o tema dessa aula então é se o peixe bebe água ou não, é na verdade a osmorregulação. Mas primeiramente eu queria agradecer imensamente a todos vocês pela presença no canal, ao incentivo dos meus alunos, o incentivo das crianças, da minha família. Então isso é muito importante, pessoal, isso nos dá ânimo, muita motivação para seguir no canal. Se inscreva nesse canal, dá um like nessas aulas, estamos fazendo um material para você. Bom, nessa aula, lembrando, eu sou o professor Augusto e nessa aula aqui a gente vai estudar a osmorregulação, tá? O que é uma osmorregulação? Pessoal, simples. Sabe quando aquela história de jogar sal na lesma, você nunca fez isso, né? Lógico, que ela desidrata. Pessoal, quando você tempera uma carne, coloca o sal na carne, ela não desidrata, não perde água. Se você colocar sal lá, um tempero numa salada, se você colocar sal na batata, ela vai perder água. O sal vai puxando, é como se fosse, né? O sal vai absorvendo aquela água. Então, eu tenho que entender primeiro com vocês o que é uma osmose, uma regulação osmótica. Bem simples aí aqui, ó. Bem simples. Até criança de 6 anos, como o nosso Luiz Felipe, vai entender. Veja aqui, ó, pessoal. Água. Osmose, passagem de água. Só que você tem que entender que água salgada tem uma concentração maior de sais, obviamente, e água doce tem menor concentração de sais. Então a osmose, pessoal, simplesmente a passagem de água pela membrana das células, tá? O solvente água passa pela membrana do meio que é menos concentrado para o meio que é mais concentrado. Sempre quem vai perder água porque tem água para perder. A carne perdeu água para o sal, para o meio hipertônico. Como se fosse assim. Então aqui, ó, pessoal, esqueminha da osmose, como se fosse um macetão da osmose aqui, ó. Sempre guarda isso aqui, ó. Porque essa é uma dúvida que muita gente no pré-vestibular tem, pessoal. Cai demais em questões de prova. No Enem também aparece. Olha aqui, ó. O que é uma osmose? A osmose sempre é a passagem de água por membrana ou solvente água por membrana do meio que pode ceder, que é o menos concentrado, para o meio que tem que receber, que é o mais concentrado. Então isso é osmose. Então uma regulação de perda ou ganho da água é o que a gente vai ver aqui. Só que eu vou começar a aula, o certo é começar a aula nesse sentido, eu vou começar a aula aqui na água doce. Então esse aqui é um peixe de água doce. Tá? Imagine uma tilápia lá, um peixe de água salgada, que podia ser um salmão, por exemplo, tá? Aqui, ó, pessoal, água doce, ele é o meio o quê? É o meio hipotônico. Hipo, menos concentrado. Tem uma menor, por exemplo, entenda como se fosse uma menor quantidade de sais, que vai determinar que haja uma menor concentração de sais ali. Então, pessoal, se eu fizer um salzinho nessa cor aqui, ó, nessa cor, molequinhas de soluto ali, ó, o que acontece? O hipotônico seria o meio que teria menos sais. O hipertônico seria o meio que teria o quê? Mais sais, que é o corpo dele, que é o sangue dele, na verdade. Entendi? O que é uma osmose? Agora fica fácil. A osmose é a passagem de água, pessoal. Só que essa água, de um modo geral, não é pela pele, até pode passar um pouco pela pele, mas é mais aqui, ó. A questão é pelas brânquias, que ele vai ter vasos sanguíneos, as brânquias que ficam mais expostas, e aí ó, esta água vai entrar das brânquias, tá? Do meio de água doce, de um lago, de um rio, para o meio interno, para o sangue dele. Essa água vai entrar para o sangue, pessoal, entende? Mas daí o peixe vai estourar de tanta água. É aí que tá, se você tomar muita água, você faz o quê? Você estoura? Não, você urina esse excesso. Ele vai produzir uma urina mais diluída. Pronto. Só que aí também ele absorve sais do meio, pessoal. Ele absorve sais do meio. Sódio, cloreto, potássio, tá? O que acontece? Só que esse meio aqui era menos concentrado, é ou não é? Para o mais concentrado. A gente fala na biologia quando é do menos para o mais concentrado, é por transporte ativo, acaba acontecendo um bombeamento, tá? De íons para o interior do sangue dele, das brânquias.
Então, pessoal, esse é um tipo de transporte em que acontece gasto energético, é um transporte dito ativo. Tudo bem? Só que ele também se alimenta, ele não vai beber água, a pessoa já está conseguindo água do meio e hipo para o hipertônico. Ele consegue também um pouco de água aqui, ó, a partir dos alimentos, a partir do que ele come. Mas não precisa beber água, tá? Consequentemente, ele vai produzir o quê? Mais urina, pessoal. Urina e fezes também. Só que a urina dele é mais diluída, ele vai produzir urina mais abundante. Amigos, entenda assim, ó, se você tomar, como eu falei agora há pouco, tomar bastante água, você vai urinar mais. Tomar bastante água, vai urinar mais. Então, inclusive os néfrons, aqui já é um assunto para néfron dos rins, um assunto para sistema urinário. Eles têm aqueles glomérulos, pessoal, o néfron é maior e glomerular, tá? O rim trabalha mais. Então ele vai produzir o quê? Uma urina mais diluída. Ele produz maior quantidade de urina, resolvendo o problema osmótico dele. Ganhou muita água, perde também, se não ele estourar. Como ele ganha sais também, mas é por transporte ativo, ele vai eliminar o excesso desses sais, tá? Pela urina também, pessoal, mas a urina é mais diluída, especialmente a quantidade de água bem grande nessa urina. Então esse é o peixe que ele não precisa tomar água, ele adquire água do meio, porque o meio é hipotônico, tranquilo. Olha esse caso aqui, agora você entendeu, né? Pessoal, nunca se esqueçam da osmose, que isso não cai em vestibular. Eu sempre falo, isso aqui não cai em vestibular, isso chove em questões. Tá? Olha aqui, ó, agora água salgada, agora o sal. Bom, gostou? Então, cara, se cai na prova tua, faça uns desenhos bem simplesinho assim de peixinho, tá? E daí põe um monte de sal assim, ó, pessoal. Põe sal, 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 sal. Como se estivesse jogando sal numa lesma, lá numa carne. Ela vai desidratar. Então, água salgada, pessoal, olha aqui, ó. Que meio que é esse? Hipo ou hiper? Hipertônico. Então acontece, se esse meio hipertônico, o que é osmose? Aqui, o corpo dele, o sangue dele é hipotônico. Menor concentração salina. O que você acha que vai acontecer? Ele vai perder agora água, porque a osmose é do hipo para o hiper sempre. Então, pessoal, aqui ó, agora houve uma perda d'água por osmose. Perda d'água por osmose. Mas daí ele vai murchar, vai secar. É aí que entra a osmorregulação. Qual é o título dessa aula? Peixe bebe água? Esse bebe. Esse é o peixe que bebe água, pessoal, porque esse aqui consegue água também com os alimentos dele, tá? Mas não ingerindo água. Esse precisa ingerir água. Olha aqui, ó. Este é o peixe que bebe água, porque ele perdeu. Ele tem que repor o que ele perdeu. Diga, levantou a mão por quê? Gostei, tem uma pergunta. Fala, filho. Mas ele não está ingerindo água com sais? Aí é que tá. Esses sais, pessoal. Bom, como é que era o corpo dele, afinal? Era hipo, ou meio marinho, hiper. Os sais são eliminados pelos capilares das brânquias especiais, tá? Mas é do meio hipo pro hiper. Quando é contra a concentração, vai também um transporte ativo. Aqui absorveu sais por transporte ativo. Aqui eliminou sais por meio do transporte ativo, em que acontece um gasto energético. Pessoal, esse peixe aqui, ele pode urinar bastante? Não, né, Gustou? Ele já está perdendo água, ele já está murchando. Como é que ele recupera? Bebendo água. Esse ingere água. Pessoal, também ele consegue água dos próprios alimentos dele, tá? Esse é o peixe que bebe água, então. Se cai na prova, eu vejo muito essa dúvida. Inclusive, esta aula, fui motivada a dar essa aula por uma dúvida de uma aluna. Tá? Que ela mandou, falei, mas você me deu uma bela ideia para fazer uma aula no YouTube. Né? Então, pessoal, para o nosso canal, que vai chover de inscrições, com certeza. Tá aqui, ó, pessoal, não tem como. E você acha que ele vai urinar bastante? Não, aqui ele não tem nem aquele glomérulo renal, viu? Aquele glomerulzinho. Então, os néfrons, pessoal, são bem menores. O que acontece? Ele tem que reter o máximo de água. Então, urina, pouca urina, tá?
pouca quantidade, menor quantidade de urina. Urina pouca, pouca urina. Menor quantidade de urina. Essa urina é bem mais concentradona, não pode perder água, pessoal. Então esse peixe aqui não pode estar perdendo água pela urina, porque ele já está perdendo água para o meio hipertônico. Entendeu? Esse ganhou água do meio, esse perde água do meio. Título da aula: peixe bebe água, osmorregulação. É por osmose a passagem de água de quem tem para quem precisa, do I menos concentrado para o mais concentrado sempre. Então pinta as bolinhas lá, ó, pessoal. Sempre lembre-se disso aqui, hipo pro hiper. Pronto, fechou. O assunto é esse aqui. Agora, no peixe cartilaginoso, aí tem um segredinho, turma. Aí tem um segredinho. Inclusive esses peixes aqui, ó, eu não quero que vocês esqueçam que os peixes ósseos liberam a principal excreção deles é a amônia. São aqueles amoniotélicos. Amoniotélicos, tá? Excreção nitrogenada amônia. Um peixe cartilaginoso é como o nosso caso na urina, pessoal. Nós temos 2% de ureia na urina. Anfíbio adulto, peixe cartilaginoso, os mamíferos. Eles são animais ureotélicos. Liberam a ureia. Só que é o seguinte, segredinho agora. Pessoal, esse peixe não bebe água. Esse peixe, o cartilaginoso que eu fiz aqui, tipo um caçãozinho ali, ele não bebe água. Ele já é isosmótico. Ele já está em equilíbrio com o meio. Equilíbrio com o meio. Como é que esse caso aqui, ó, pessoal? Ele está no meio hipertônico, ele é hiposmótico. Aqui, ele está no meio hipotônico, ele é hiperosmótico. E aqui ele é isosmótico, ele está no meio isotônico, tá? Ou seja, ele já é isotônico, o sangue dele já tem a mesma concentração de soluto que o ambiente marinho. O segredo dele, pessoal, é que é o seguinte, ele mantém uma alta concentração de ureia. Lembrando que no fígado, amônia vem da desaminação. Aquela quebra do aminoácido nas células libera amina. A amina vira amônia, só que a amônia é muito tóxica, vira ureia. Ele retém grandes quantidades de ureia, pessoal, no corpo, que é a excreção nitrogenada, só que a quantidade que ele retém no sangue dele é praticamente a mesma quantidade de soluto, que a ureia acaba sendo um soluto. A quantidade de ureia, a concentração, na verdade, de ureia no sangue dele acaba sendo a mesma concentração ou semelhante concentração de solutos do meio. Entende a ideia? Ele mantém a concentração de ureia alta, uremia, que ele tem, a uremia fisiológica, ureia alta, só que isso faz com que ele tenha um equilíbrio de soluto parecido com o equilíbrio de sais do meio. Além disso, pessoal, ele tem também um metabólico importante, que é o N, na verdade é N-óxido de trimetilamina. Essa substância aqui evita que as proteínas, porque ureia alta, cuidado que isso que quase nem fala, ureia alta no sangue permite a desconfiguração das proteínas, a desnaturação das proteínas. Essa substância aqui, o óxido de trimetilamina, evita, pessoal, a desnaturação proteica, que pode acontecer. A ureia alta, ela pode permitir a quebra de ligações peptídicas lá entre as proteínas. Então ele acaba mantendo alta quantidade de ureia, mas se você mantiver uma alta quantidade de ureia, você pode ter problemas graves. Ele não tem por causa desse óxido de trimetilamina, tá? Que ajuda a manter a alta concentração de ureia no sangue dele, beleza? Consequentemente, ele não sofre desnaturação das suas proteínas, tá? Por causa dessa substância aqui, mantendo-se isotônico em relação ao meio. Entendeu bem essa aula, turma? Eu gostaria de contar com o apoio de vocês. Eu estou fazendo aula aqui, tá? Aqui no meu estúdio, com o meu celular, com o meu microfonezinho, com a minha luz, tá? Particularmente eu sozinho nesse projeto, eu preciso de vocês. Beleza, pessoal? Então, no caso do equilíbrio osmótico dos peixes, nós temos aqui os peixes de água salgada, perdem água, recuperam bebendo, urina concentrada, e o peixe de água doce, que ele acaba ganhando água para não estourar, ele acaba produzindo uma urina
mais diluída, ele acaba urinando mais, beleza? Espero que vocês tenham entendido, acompanhem nossas aulas e um grande abraço a todos, nos acompanhem. Tchau, tchau, pessoal!